Já estamos de volta com o programa Eventuais com Antônio Budal. Acompanhe o prosseguimento. Professor Luiz, passando para nós, a gente sabe que a equipe, os denominados kirkianos, independente das dificuldades, mas voluntariamente trabalhando para a reconstituição, né, reconstruir, dá para se dizer, essa réplica, o avião do Kirk. Passando para nós, quando vocês começaram essa atividade? Então, Budal, a gente aproveitou o período de férias, mês de janeiro, para iniciar, porque a grande maioria são pessoas profissionais liberais, uma grande maioria são professores que têm atividade à noite nas faculdades, e então o tempinho que nós temos, né, hoje, um sábado à tarde, estamos aí aproveitando esse tempo para restaurar, para fazer com que o avião realmente venha à praça. Claro, nós dependíamos do material, esse material chegou, dependemos dessa mão de obra de abnegados, que são os kirkianos, então estamos fazendo o possível para que o avião retorne o mais rápido para o lugar aonde ele foi realmente colocado, que é na Praça Ricardo João Kirk, a Praça do Aviador, em homenagem em 2015, em relação ao centenário da aviação militar do Exército Brasileiro, quando então do primeiro acidente da América Latina, e essa história é uma história que ocorreu aqui no nosso chão e no nosso céu. Como eu tenho colocado, a aviação militar do Exército Brasileiro nasceu no céu do contestado, nasceu na nossa região. Então, se nós não zelarmos, se nós não trouxermos à tona, eu não me canso de falar da importância da socialização da nossa história e também dizer dos guardiões da história, daqueles que zelam, que cuidam e colaboram. São guardiões porque são pessoas que socializam através do quê? Do zelo, da conservação, da busca, do resgate e da sua própria mão de obra em qualquer projeto para resgate da história. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa, da população. Claro, sabemos das instituições, como nesse processo da construção da praça, onde estava envolvido o 5º Batalhão, juntamente com a Prefeitura Municipal de Porto União e a UNC. Os kirkianos, então, entraram à parte, financiando a própria questão do avião, fazendo uma campanha junto ao comércio, à indústria e também colaboramos com o dinheiro, fizemos até uma rifa no final, um empresário assim que tem uma visão de cultura, de história, nos cedeu o brinde e foi interessante que nós pudemos realmente cobrir. Agora, dessa vez, nós estamos com o apoio no sentido desse material que já foi adquirido pela Prefeitura de Porto União, onde o prefeito Eliseu também está se dedicando. Aqui no batalhão temos o apoio do comandante, o Tenente-Coronel Damásio. A universidade tem, como o professor Bolduri, está aqui na luta, trabalhando, tantos outros, quer dizer, pessoas pertencentes à sociedade. São empresários, autônomos, pessoas que se dedicam e entendem que nós realmente devemos colocar o mais rápido possível esse avião na praça. Mas, como nosso tempo não é um tempo de 8 horas de trabalho diário, então a gente pede um pouco de paciência, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque sentimos o apoio, o interesse das pessoas que sabem da importância dessa história. Quer dizer, é a nossa história. Então, quando se fala numa palestra, ou mesmo conversando com pessoas, mesmo fora do país, de que o primeiro acidente da aviação militar na América Latina ocorreu aqui, as pessoas ficam assim impressionadas, mas lá, foi lá. E quando a gente coloca também de que pela primeira vez o Brasil, o Exército Brasileiro usou a aviação para combate, aonde foi? Foi exatamente na questão do contestado, na guerra do contestado. As pessoas, nossa, não sabia. Foi exatamente utilizado nesta operação. Envolve o Ricardo João Kirk, um oficial do Exército Brasileiro, que também teve um interesse enorme, um apaixonado em relação à aviação. Ele conheceu o avião quando veio
Roland Garros aqui para o Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, onde fez os primeiros voos com o avião, e dali para frente ninguém segurou o Ricardo Kirch. Por quê? Inclusive usando recursos próprios, parte do governo, parte do exército, ele foi até a França para conquistar o seu brevet. E, claro, a operação oficial de combate foi exatamente a guerra contra o contestado. E nunca esquecer também do seu fiel companheiro, a pessoa que dava o apoio, que era então o italiano Ernesto Darioli, que era outro piloto. Então, se fala em aviação do Exército Brasileiro, utilizado no contestado, nós temos que mencionar esses dois abnegados, essas duas pessoas que entenderam que a aviação poderia pacificar todo aquele momento que o Brasil sofria com esse problema de ordem social. Não vamos entrar no mérito, porque cada momento é um momento, e a gente tem o compromisso do que? Fazendo com que esse avião volte para a praça, é despertar nas pessoas, principalmente nos turistas, que desconhecem por completo, uma reflexão em relação à história. E cada um vai procurar subsídios para analisar tanto um lado como o outro. Não podemos, de forma alguma, apenas trabalhar um lado da história. Se uma história tem apenas um lado, tenha certeza que essa história está mal contada e não é a história verdadeira, sabe? Porque o maior problema do ser humano é quando ele sente o poder. E quando ele sente o poder, ele vai desvirtuar os verdadeiros objetivos de se trabalhar a sociedade visando o bem comum, provocando justiça, justiça social, dignidade. Então, Botal, é algo que nós temos que trabalhar com muita cautela. Não podemos, de forma alguma, apenas trabalhar um lado. Temos o compromisso de mostrar os dois lados e cada um toma o seu caminho, procura fazer as suas pesquisas, se ele se interessou, para mostrar, nesse ponto, aquele lado estava certo ou estava errado, ou determinado líder abusou do poder, sabe? Então, a nossa história é riquíssima e nós temos esse compromisso. E estamos aí resgatando tanto a questão do avião nessa restauração, enfim, sempre estamos zelando, guardiões da história, da nossa história. E um povo sem história, um povo sem passado, jamais ele terá um presente e jamais vai construir um futuro. O que é que nós podemos deixar para os nossos descendentes? Então, eu sempre tenho colocado o seguinte, não basta nós resgatarmos a história, é preciso zelar para essa história e socializar. De que vale um documento num cofre se ninguém tem acesso, se ninguém vai pesquisar? Está resgatado, está bem guardado, não vai ser danificado, tudo bem. Mas eu preciso socializar. Principalmente hoje, quando se fala em documento, fotografias, algo que tenha digitalização, isso facilita uma pesquisa científica. Nós sabemos, temos tantas universidades aqui e todos os nossos acadêmicos, eles entram no processo das elucubrações científicas e também é uma grande oportunidade, uma fonte de pesquisa para que eles desenvolvam as suas pesquisas, as suas teorias, os seus TCCs, enfim, suas dissertações. Então está aí, fica à disposição daqueles que zelam realmente pela cultura, pela história da sua terra, do seu município, do seu estado, do seu país e do mundo. Ok, obrigado. E aos interessados também em ajudar voluntariamente neste reparo, favor entrar em contato com os amigos kirchianos, que a ajuda é sempre muito bem-vinda. E terminamos mais um programa Eventuais com Antônio Budal. Agradecemos sua amável companhia. Retornaremos numa próxima oportunidade com outros assuntos de maior relevância. Ou seja, sempre segundas-feiras, às 20 horas, nesse mesmo horário aqui nesta emissora. Até a próxima.